Todo ano, quase 500 mil brasileiros sofrem um AVC. Ele é a primeira causa de morte em pessoas com mais de 65 anos. Então, vou explicar a vocês de forma simples o que é um AVC ou derrame cerebral. Vamos lá. O nosso corpo é todo constituído por células, e essas células precisam de oxigênio para sobreviver. E todo esse oxigênio é transportado pelas nossas veias. Nossas veias são como canos de água, e como os canos, elas podem sofrer com o entupimento. A pressão da água da rua às vezes é tão forte que pode estourar os canos. As veias podem se romper quando nossa pressão arterial está muito alta. Como os canos da nossa casa podem sofrer vazamentos, as nossas veias também podem sofrer com vazamentos. As nossas veias são como as tubulações, e sua função é transportar o sangue para as células. Se uma das nossas veias estoura ou se entope por algum motivo, podemos ter graves problemas. Então, no termo AVC, o A significa acidente, o V vascular e o C cerebral. Então, acidente vascular cerebral nada mais é do que um acidente que ocorreu nos vasos ou veias do nosso cérebro. Os acidentes vasculares ocorrem com uma certa frequência em nosso corpo. Porém, uma coisa é acontecer em nossa perna e outra em nosso cérebro. O AVC também é chamado de derrame cerebral. Devido ao derramamento de sangue que pode acontecer no cérebro da pessoa, em alguns casos de AVC. Imagine agora uma pessoa com pressão alta. Lembrando que pressão alta nada mais é do que a pressão que o sangue exerce nas paredes das veias. Agora imaginemos essa pressão nas pequenas e frágeis veias do nosso cérebro. Essa pressão alta pode romper algum microvaso e ocorrer um derramamento de sangue no nosso cérebro, podendo comprometer o seu funcionamento. Outra situação que pode ocorrer, e é a mais frequente, pois ocorre em 80% dos casos, é o bloqueio do fluxo de sangue para uma determinada região do cérebro, devido a um coágulo de sangue. O cérebro precisa de oxigênio e nutrientes que são transportados pelo sangue para funcionar corretamente. Então, quando esse fluxo é interrompido, algumas partes do cérebro começam a não funcionar adequadamente. Existem dois tipos principais de derrame cerebral: o isquêmico e o hemorrágico. No derrame isquêmico, um vaso sanguíneo é bloqueado por um coágulo de sangue, impedindo que o sangue chegue ao cérebro. Já no derrame hemorrágico, um vaso sanguíneo se rompe, causando sangramento dentro do cérebro. A gravidade de um derrame depende da região do cérebro que foi afetada. Imagine se afetou a região cerebral que controla nossa respiração ou nossos batimentos cardíacos. Pode ser fatal. Os sintomas de um derrame cerebral podem variar, mas é importante prestar atenção aos sinais comuns, como a paralisia em um lado do corpo. É um sinal clássico do derrame cerebral ou algum problema nessa região, pois a pessoa fica incapacitada de controlar direito o seu próprio corpo. Outro sintoma clássico é a dificuldade com a fala, pois devido à perda dos movimentos de um lado do corpo, a pessoa não consegue falar corretamente. Geralmente a boca fica ligeiramente torta. Fraqueza, dificuldade em falar ou compreender. Perda súbita de visão, tonturas intensas, dor de cabeça forte e desequilíbrio. Se alguém estiver apresentando esses sintomas, é extremamente importante buscar ajuda médica imediatamente, pois quanto mais rápido o tratamento for iniciado, maiores são as chances de recuperação. Para prevenir um derrame cerebral, é importante adotar um estilo de vida saudável. Começando por uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente. Nosso corpo não foi feito para ficar parado vendo televisão. Movimento é vida. Controlar a pressão arterial, pois como vimos, uma pressão muito elevada pode romper os vasos sanguíneos. Diabetes, colesterol alto e obesidade podem contribuir muito para que você tenha um AVC, além de evitar fumar e consumir álcool em excesso. Espero que essas explicações tenham sido claras e compreensíveis. Se você ou alguém próximo apresentar os sintomas mencionados, não hesite em buscar ajuda médica urgente.
E se puder me ajudar com um like, ficarei agradecido. Até mais!